Muito bem-vindos ao Cinema Grill, seu rodízio semanal de filmes. Eu sou Gabriel Reis e vou te contar o que eu assisti nessa semana. Então, o nosso cardápio hoje a gente tem 2 filmes. A gente tem Zumbis em preto e branco e Quasiralda. Então, os filmes que eu vou estar falando essa semana é A Noite dos Mortos Vivos, um filme de terror de 1968, do Jorge Romero, e o filme O Corcunda de Notre Dame, que é uma produção da Disney de 1996. Antes da gente começar, né, só lembrando, né, para você nos seguir nas redes sociais, né, especialmente Instagram, o link está embaixo, @cinemagril. Pode nos mandar um e-mail, né, através do nosso e-mail podcastcinegril@gmail.com, também tem na descrição desse episódio. E além disso, também a lista de filmes que eu vou assistindo, né? Então, eu não falo de tudo que eu assisto, porque eu pego um ou outro, né? Mas caso você tenha essa curiosidade e queira ver as outras coisas que eu assisti, é só acessar o link que está na descrição do episódio, tá bom? Então vamos começar aí com o nosso terceiro episódio, nossa terceira semana, e um filme, né, de terror com um filme de animação da Disney. Welcome to a night of total terror. Night of the living dead, the dead who live on living flesh. Então, o primeiro filme que eu vou falar é A Noite dos Mortos Vivos. Esse filme, né, em inglês ele se chama Night of the Living Dead. É um filme de 1968 de terror, em preto e branco, né, de 1h36, do diretor muito famoso, né, para quem gosta de filme de terror, chamado Jorge Romero. O motivo que eu assisti esse filme, primeiro porque ele é um filme muito famoso assim, de terror, principalmente porque ele tem esse título de... Foi o primeiro filme a deixar, né, esse tipo de terror, né, de zumbi popular. Então, um filme que popularizou zumbi, e algumas ideias hoje que a gente vê, né, de filmes de zumbi foram iniciados, introduzidos através desse filme. Então, por ser um filme muito famoso, ser muito bem falado, eu resolvi assistir. Tinha essa questão do Halloween, então eu escolhi ele. Eu vi esse filme no MUBI, mas ele também tem no Globoplay e no Loki, se vocês quiserem assistir. Então, a sinopse desse filme, basicamente, é um filme de zumbi, né? Então, um filme começa com 2 irmãos fazendo uma viagem através dos Estados Unidos e chegam no cemitério para deixar flores pro seu pai, né, que faleceu ali, dia de finados, e começa de repente a aparecer pessoas ali agindo meio estranhos, né? O filme em nenhum momento fala zumbis, né, mas claramente é algo que hoje em dia a gente entende como zumbis, né? Começam a atacar eles. A irmã mais nova consegue escapar, encontra uma casa e encontra outro homem, né, que é o protagonista da história, e eles basicamente tem que sobreviver dentro dessa casa enquanto toda aquela região está sendo tomada pelos zumbis, né? Esse filme, eu não vou dar muita história, muita coisa além disso, né? Basicamente 2 pessoas presas numa casa tentando sobreviver, passar a noite, né? E sobreviver ao longo da noite. Nossa, eu achei fantástico, assim, eu adorei esse filme mesmo, assim, foi uma das melhores coisas que eu assisti esse ano, assim. Então, se você gosta de filmes de terror, é um filme, né, se você não tem preconceito com filme preto e branco, e você gosta de filme de terror, gosta dessa temática zumbi, coisa do tipo, para agora e vai ver esse filme, porque é uma das coisas que eu achei mais legais, assim, que eu assisti do ano todo, assim, independente de gênero, assim, eu adorei esse filme, achei muito bem feito e entendo porque ele é tão famoso, tá? Então, antes de começar a entrar no detalhe das histórias, né, realmente eu recomendo muito, se você gosta um pouquinho de terror, de parar e assistir de fato esse filme. Bem, então essa menina, né, ela começa o filme, né, com 2 irmãos indo visitar, né, o túmulo do pai. Tem algum tipo de conflito que não fica muito claro, né, que o irmão não queria ter feito essa viagem até lá.
E quando eles estão deixando flores ali, vem um cara meio estranho caminhando ali e ataca eles, né? Ataca a menina, o irmão defende, só que esse cara, né, que age de uma maneira meio desconexa, não fala nada, empurra e bate a cabeça do irmão e ele acaba morrendo ali na hora, né? Bate a cabeça, né? E faz um barulho, a gente entende ali visualmente que ele morreu. E a menina começa a fugir dele, né? Isso de dia ainda. Pega o carro, bate o carro, sai correndo no meio, é uma região de campo, né? E acaba encontrando uma casa abandonada no meio do nada e se refugia ali. Nesse meio tempo, começa a aparecer mais outras pessoas agindo dessa maneira estranha, né? Caminhando devagar, né? E fazendo grunhidos, né? Realmente monstros, né? Fica bem claro isso, que algo de errado está acontecendo com eles. Nesse meio tempo, surge outro protagonista, surge outro homem, né? Um homem negro, mas um pouco mais velho do que ela, e consegue entrar na casa e começa a conversar com ela e explicar que tem que ser tampada a casa, eles têm que se isolar, eles têm que se proteger de tudo que está acontecendo ali. A gente percebe que essa menina mais nova, ela basicamente entra em estado de choque, porque ela não consegue responder, não consegue falar nada para ele. E o protagonista, né, que é esse cara, né, ele começa a tampar a casa e começa ali a fechar a casa com madeira, pregar tudo e se proteger, né. Então ele começa a contar, né, enquanto a menina mais nova, né, em choque, não fala nada, né, contar que ele também estava em outra região ali, num carro, e as pessoas começaram a agir de maneira estranha e atacar umas às outras, né. Nisso ele encontra um rádio e o rádio diz que está tendo algum tipo de onda de assassinatos em massa ao longo dos Estados Unidos e ninguém sabe a causa. Nisso, né, os zumbis começam a entrar, ele começa a atacar eles, se defender, conseguir matar e se proteger, e ela eventualmente consegue sair um pouco desse choque e começa a ajudar ele a tampar toda a casa. A gente não sabe quem morava lá, mas eles encontram, né, um corpo o corpo, né, de uma mulher morta ali, e eventualmente encontram um zumbi que estava ali na casa que se presume que que moravam ali, né. Depois disso, a menina lembra do irmão dela, que o irmão dela ficou lá no cemitério e ela quer voltar para lá. Só que nesse ponto a casa já começa a ficar totalmente cercada de zumbis. E o protagonista, não define que não vai sair da casa, não vai atrás dele, porque ele tá morto, né? Ele fala diretamente para ela. Eles têm até um conflito ali, brigam, né? E ela acaba desmaiando ali, né? Passa mal, e ele deixa ela de canto e começa a ajeitar as coisas da casa, procurar comida, começar a fortificar a casa. Uma coisa interessante desse filme, né? Já antes de contar outras coisas, é que o protagonista é um cara extremamente pragmático, né? Então ele não falou na cara dela que o irmão tá morto, que ele não vai sair, que não vale a pena sair, se arriscar por causa do irmão dela, e ele age de forma extremamente direcionada, né? Proteger a casa, arranjar comida, tentar arranjar mais informações, né? E ao longo disso ele vai procurando ao longo da casa, né, por mais coisas para eles poderem se proteger. Nisso, abre a porta do porão, né, e saem mais 5 pessoas que estavam no porão, né? Então, dessas 5 pessoas é um casal jovem, um casal mais velho com uma filha pequena que está machucada, que está doente lá embaixo, né, que foi mordida por um desses zumbis, né? Quando ele sai, o homem mais velho, o pai da criança, ele já entra num confronto direto com o protagonista, que vai perpetuar ao longo de todo o filme, em que ele prefere ficar trancado no porão do que ficar ali em cima. E o protagonista prefere ficar na parte de cima da casa, porque ele consegue ver e eventualmente ele na ideia dele consegue escapar se os zumbis conseguirem entrar dentro da casa. Então isso tem uma briga, o grupo começa a ficar meio dividido nesse sentido, mas eles optam por ficar na parte de cima. Além disso, então, eles conseguem achar uma TV e começam a arranjar mais informações sobre o que está acontecendo, o que é esse assassinato em massa que está acontecendo ali na cidade, ao longo dos Estados Unidos. E a ideia que o filme dá é que algum tipo de radiação
de um projeto ali secreto militar e da NASA, né? Que faz as pessoas mudarem o comportamento e agirem de forma desconexa e agressiva. E além disso, né? Além de matar, de ter o assassinato, né? Essa radiação fazer as pessoas agirem dessa forma, esses zumbis, né, essas pessoas, essas criaturas, comem a carne das pessoas que matam. Então começa aí essa ideia de canibalismo, de zumbi, né? Então aqui, tudo isso não tinha antes, né? Então você já começa a pensar que tudo que eu tô te falando são coisas que você provavelmente já viu 1 trilhão de vezes nos filmes de zumbi. Já um conceito definido de zumbi, que o zumbi come as pessoas, morde as pessoas, mas foram introduzidas e popularizadas principalmente através desse filme. Então isso são coisas interessantes, e esse filme ele dá uma ideia mais de radiação, assim, mais biológica para esse problema. Não é vírus, não é nada, é uma radiação que afetou as pessoas. E através das notícias ali, eles falam que a polícia já foi, né, ao longo da rua para começar a matar essas pessoas. Eles estão atrás de uma cura, né? E eles falam que a única maneira de matar é dando um tiro na cabeça e depois disso queimando o corpo, e que eles têm medo de fogo, têm medo de escuro, né? Então vários conceitos que a gente tem da cultura pop de zumbis foram introduzidos através desse filme, que é uma coisa bem legal assim de ver assim, inicialmente a ideia que ele teve. Então, percebendo isso, né, o governo americano orienta através da TV para que e manda ali locais que eles devem se encontrar, né, para ter abrigo e ter mantimentos, né? Então o grupo, eles têm mais um momento de divisão ali, né, que é definir se eles ficam dentro da casa ou se eles vão pro fundo ali do terreno onde tem uma bomba de gasolina e pegam gasolina, colocam no caminhãozinho que tinha ali e vão para essa região para poder ter proteção dos militares e ter provisões. O problema é que, né, a criança, que é uma criança ali mais nova, de uns 12, 13 anos, né, tá doente no porão, não consegue caminhar, né, e a casa tá totalmente cercada de zumbis, né. Então é nesse momento em que o protagonista, mais uma vez, né, de uma forma pragmática, fala: ó, eu mando aqui nessa parte de cima, se você quiser se esconder lá no porão, se esconda, mas eu vou atrás, eu vou sair, eu vou abrir essa porta, eu vou lá, eu vou dar um jeito, eu vou lá. Então no fim eles acabam convencendo o pai da criança, né, que eles têm que sair, têm que dar um jeito, né, para poder ir embora dali, porque a situação tava ficando uma situação mais, assim, insustentável, né, algo assim que não tava conseguindo, não ia dar certo se ficasse daquela maneira. Tinha alguma coisa diferente, tinha que ser tentado, né? Ainda mais porque eles estavam percebendo, né, que essas pessoas eram extremamente resistentes, né? Eles só tinham uma arma lá, não tinha mais nada. Então eles definem sair, né? Definem fazer um esquema ali que eles iam usar fogo, iam usar algumas distrações para ir até a bomba e conseguir botar gasolina no caminhão. Então é definido, né, que um dos homens do casal mais novo, né, que estava no porão, e o protagonista, eles vão sair e vão levar o caminhão, não, né, uma caminhonete, né, até essa bomba, encher de gasolina, e depois eles vão definir como colocar todo mundo ali dentro e partir embora da casa. Quando eles saem, né, tem muitos zumbis, começam a lutar, e nisso a esposa desse homem mais novo, né, que não é o protagonista, resolve sair junto ali no ato meio que não pensado, e entra na caminhonete junto com ele, e eles vão lá pra bomba. Acontece que eles acabam se atrapalhando, né, e acabam colocando fogo na coisa toda lá, na bomba, na caminhonete, e infelizmente a caminhonete explode com o casal mais novo dentro. Então morre o casal mais novo, sobra o protagonista lá no meio do nada. Ele consegue voltar para casa, e o homem mais velho, né, o pai da criança que estava doente ali no porão, deixa ele trancado para fora. Ele tem que arrombar a porta para entrar, né? Então já mostrando essa parte assim, que esse conflito fica ao longo do filme todo, né? E ele inclusive deixa o cara trancado para fora porque ele não quer se arriscar, né? Quer se arriscar o menos possível. Então o protagonista, ele fica muito bravo, né, por ter ficado trancado para fora, né? Até arrebenta, ele bate no cara lá, deixa o cara caído, né? E eles ficam pensando em qual que é a próxima coisa que eles têm que fazer. Acontece que a quantidade de zumbis começa a aumentar de uma forma muito grande, né? Ao ponto que eles começam a quebrar a casa, né? Então, a quebrar a casa, a fortificação começa a ficar mais fraca, eles começam a entrar
Isso, a menina que estava em choque, que é o começo do filme, até tenta ajudar, mas ela acaba sendo pega, né, pelos zumbis. A esposa e mãe da criança, ela desce para ficar com a criança, né? Nisso surge a informação de que quem é morto por essas criaturas, dentro de poucos minutos vira uma dessas criaturas, né? Uma coisa que a gente tem hoje em dia bem clara, né? Que você morrer pelo zumbi, você viraria um zumbi, né? Essa coisa da cultura, né? E a criança vira um zumbi e mata tanto seu pai quanto sua mãe. Então, a parte bem perturbadora, assim, né? Bem visual. Nisso, só sobra o protagonista, né? O protagonista, então, decide descer pro porão, porque não tem mais outra escapatória, né? Ele mata ali todo mundo para não virar zumbi. E a noite acaba. A noite acaba e a gente percebe, então, que a polícia finalmente conseguiu tomar conta daquela região, matou todos os zumbis e vai limpando, né, a região. E já está se descobrindo uma maneira de evitar que isso prossiga, tá? Então tá chegando uma resolução. Nisso, o protagonista escuta do porão a corda, né? Que escuta os tiros, né, lá fora, né? Que a polícia tá chegando perto. Ele abre a casa e a casa ali na parte do centro não tem mais ninguém. Então, quando ele sai para a janela, a polícia vê e imediatamente dá um tiro nele. E o filme acaba assim com o protagonista tomando um tiro na cabeça pela própria polícia. Então esse filme, eu contando assim, você vai falar, poxa, Gabriel, mas eu já vi esse filme 1 trilhão de vezes, né? Um filme de zumbi, o zumbi come as pessoas, a pessoa vira um zumbi, só pode dar um tiro na cabeça, né? Mas o interessante é a época que foi feita, né? Foi feito em 68 e é um dos filmes que popularizou esse tipo de terror. Já existe filme de terror há muito tempo antes disso, né? Mas o que trouxe a popularização desse estilo de filme que é tão comum hoje em dia foi esse filme, A Noite dos Mortos-Vivos, né? E o filme em si é muito bom por ele só se passar, né, praticamente num lugar que é dentro da casa e tem muito diálogo e muito conflito entre os personagens dentro da casa, né? Esse filme, quando o Jorge Romero fez, ele imaginou que não ia ser um sucesso, né? Até achou que não ia dar muito certo, não ia conseguir passar em lugar nenhum. E virou um dos filmes que tem o maior retorno de lucro em cima do valor que foi feito. Então ele teve 263 vezes, trouxe mais dinheiro do que o que foi gasto para ser feito, né? Além disso, foi um filme muito revolucionário no sentido tanto dessas ideias novas, esse mito que ele criou ali, né, com o filme do zumbi, e além disso a maneira como é filmada, né, com essas coisas mais chocantes, né, como canibalismo, violência, assim, né, entre os seres humanos dentro da casa, os seres humanos e os zumbis, né? Então foi um filme bem chocante nesse estilo. Uma coisa que não era nada comum para a época, que é um protagonista negro, né? E além disso, não só um protagonista negro, mas um protagonista extremamente pragmático e até de certa forma assim que não era muito simpático, né? Porque a única objetivo dele naquela noite era sobreviver. Então a menina mais nova pediu ajuda para ir atrás do irmão, ele não foi. O pai da criança queria ficar quietinho no canto lá, ele não foi, não deixou ele pegar comida lá para a filha dele, falou que todo mundo ia ficar lá porque ele que mandava naquela parte da casa. Eventualmente ele acaba brigando com o pai da criança, né? E eu acabei esquecendo de falar, né, que essa briga evolui, ele acaba dando um tiro no pai da criança, então ele já machuca, né, o pai da criança, né? Tudo isso tentando sobreviver a qualquer custo. Então é um filme que passa muito essa ideia de sobrevivência, né? E de assim, fazer tudo que for preciso para sobreviver. Então isso foi uma coisa bem interessante do filme. Além disso, o final, né? O final é uma das coisas mais emblemáticas, né? Que eu vi desse filme. E realmente, se você escutou até agora e não viu, infelizmente você tomou um baita de um spoiler, né? Mas ainda assim vale muito a pena ver, porque é um final totalmente desesperançoso, né? Porque você acompanha o protagonista fazendo todo tipo de coisa para sobreviver, né? Até coisas extremamente questionáveis, né? E no final
ele acaba sendo confundido ali com o zumbi e acaba morrendo do mesmo jeito depois que passou tudo, né? Depois que tudo passou, ele ainda acabou tomando um tiro e acabou morrendo. E o filme mostra daí os créditos, ele sendo pego pelos policiais e sendo jogado numa grande fogueira lá onde estavam jogando zumbis, né? Então é extremamente um final assim desesperançoso, triste, né? Então uma característica, né, que filmes de terror muitas vezes tem, né, de acabar uma nota muito negativa, né? Então esse filme ficou muito na cabeça sobre esse sentido de quantas inovações que ele teve, né? Seja na história, na mitologia da coisa, né? No protagonista, nesse final, né? Até que se discute se ele teve uma questão assim até política, no sentido de que eles viram, né, um homem negro ali sair de repente de dentro da casa e acabaram, a primeira reação foi atirando e matando ele, né? Então eles nem se questionaram se era alguém, o ser humano, se era zumbi ou não, né? Então até isso fica no filme. E várias discussões, né, que ficam até hoje, né, de quem que estaria certo, né? Será que era melhor ter ficado no porão o tempo todo? Será que era melhor ter ficado onde ele ter ficado e tentar sair? Então esse tipo de ambiguidade eu achei muito legal de um filme, ainda mais de um filme curto de 1h36. Então isso foi bem legal desse filme, e por isso que foi uma das coisas mais legais que eu assisti desse ano, assim. Eu adorei o filme, foi um filme curto, divertido, assim, nesse sentido de terror, que teve boas cenas, te deixa tenso, né? Te deixa assim, incomodado, preocupado, querendo sair daquela casa, né? Uma característica assim claustrofóbica, né? E que tem essas questões de ambiguidades do protagonista, né? Um protagonista que é usual para aquela época, né, pro filme daquela época, com discussões, assim, deixar essa parte mais aberta de quem que tá certo, quem que tava errado, não fica claro, né, e ele tomando várias decisões para sobreviver e no fim acabando não dando certo. Então esse filme foi extremamente assim, popular na época que saiu e que abriu a porteira para todos esses filmes de terror, essa mitologia de zumbi que a gente tem hoje em dia. Foi esse filme A Noite dos Mortos Vivos, né, do inglês Night of the Living Dead, e que realmente me surpreendeu até hoje, assim, né, passou aí mais de 50 anos que o filme foi feito e ainda assim uma coisa assim que eu adorei. Eu achei um filme excelente, uma das melhores coisas que eu assisti esse ano. Meu aleijão é muito feio. O mundo não tem muita pena desse crime. Você tem que entender. O mestre me protege. Vão tratá-lo como a um monstro. Eu sou um monstro. Dessas coisas é que o povo ri. Sou só um monstro. Não provoque reações desagradáveis. Fique aqui. Confie em mim e agradeça. Eu vou mandar você ficar aqui. Então o próximo filme que eu vou falar é o Corcunda de Notre Dame. Então, para dar uma aliviada aí do terror, né, vamos ver uma historinha bem tranquila, né, que é essa daí do Corcunda de Notre Dame. Esse é um filme, então, de 96. Ele é uma produção da Disney, né, então uma animação aí da Disney, que foi baseado no romance do Victor Hugo, que se chama Notre Dame de Paris. E o motivo que eu vi esse filme foi a Júlia que escolheu, porque ela gosta bastante desse filme. Eu nunca tinha visto esse filme, né? Então tem várias animações da Disney que eu fiquei pensando que eu nunca vi, assim, por exemplo, nunca vi Bela e a Fera, outras coisas assim que eu não tenho de lembrança de ter assistido. Então foi legal ver, assim, bem... É um filme mais conhecido, né? Uma animação conhecida, clássica da Disney, que eu nunca tinha visto. Então, se for para dizer uma sinopse desse filme, ele se passa, né? Então, obviamente, em Paris. E o principal foco ali, a Catedral de Notre Dame, que é uma catedral, né, que tem muitos anos ali e é muito famosa, né, em Paris. E onde vive, né, um corcunda, né, que tem uma origem, né, desconhecida, e ele é cuidado, né, por um pai adotivo que
né, que é o Frollo, né? O Frollo, ele tem um papel importante político dentro da cidade de Paris ali, e que ele cuida assim, mas cuida daquele jeito, né? Deixa ele escondido na torre, ele não pode sair da torre, e ele é responsável por tocar o sino da Catedral de Notre Dame. Acontece que ele acaba num festival conhecendo, né, a Esmeralda, que é uma cigana e tem um papel importante ali na comunidade cigana de Paris, e isso gera um relacionamento ali que vai ter um conflito grande entre classes, né, e entre a população cigana da cidade e essa autoridade administrativa que é o Frollo. Então, assim, se você conhece o filme, né, então eu vou daqui a pouco então seguir e começar a contar mais detalhes dele. Se você não viu, esse é o tipo de filme que eu achei legal, tá? Não adorei, mas eu não achei ruim também. Esse é um filme assim, se você gosta das coisas da Disney, ou animações, e você nunca viu, vale muito a pena, porque, como eu vou falar depois, definitivamente é um dos filmes da Disney mais diferentes, assim, até mais sombrios, né? Que a Disney já fez, assim, de animação, né? E de conteúdo, né? O subtexto desse filme é muito interessante, sobre religião, sobre xenofobia, né? Então é um filme bem diferente, assim, dos clássicos, assim, de princesas da Disney, né? Então é um filme bem diferente, então isso foi uma parte que eu gostei bastante. Então, se for sua praia, filmes da Disney, animações, definitivamente eu acho que vale a pena. Se você não gosta muito desse tipo de filme, daí talvez valha a pena pular, tá bom? Esse filme eu vi na Disney, né? Que é o único lugar que tem, porque foi feito por eles e eles só disponibilizam ali na Disney. Então, se você achou um pouco interessante, gosta da Disney ou gosta de animação, dá um tempinho, vai assistir e depois você volta aqui. Bem, então o Corcunda de Notre Dame, né, ele começa o filme mostrando, né, que o pai e a mãe do Corcunda de Notre Dame eram ciganos também, que chegaram na cidade de Paris, e eles foram, né, mortos ali, né, pelo Frollo, que é a autoridade administrativa de Paris. E assim, isso é uma coisa que a gente vai falar mais da diferença do livro pro filme, né? No livro é bem claro que ele é uma autoridade religiosa de Paris, né? Então começam umas coisas mais polêmicas, assim, né? Da religião, do catolicismo, né? Romano. Mas no filme ele não deixa claro só que ele é uma autoridade, assim, administrativa, mas que tem um caráter, assim, até um pouco religioso, um pouco no sentido de manter o controle populacional e imigração, algo nesse sentido, não fica bem claro. Mas de fato, né, ele acaba matando, né, os pais do Corcunda de Notre Dame, e sobra ele bebê ali, ele pensa em matar, né, a criança, mas o padre ali da Catedral de Notre Dame fala para deixar ele na igreja, né, e que ele vai ser eternamente responsável pelos atos dele, e ele define então que vai criar como uma criança, né, adotada ali na Catedral de Notre Dame. E o filme começa então, né, ele já grande, né, foi chamado de Quasimodo, né, que seria meio formado, então, né, porque ele tem uma deformações, o rosto dele é deformado, ele corcunda, né, então tem um aspecto assim de mais monstro, assim, né, monstro, assim, uma coisa diferente assim do aspecto assim humano, né, e ele é responsável pelos sinos de Paris. Ele no começo do filme é até tratado como uma espécie de lenda, né? Que existe essa lenda, mas ninguém tinha visto, até porque o Frollo o proíbe de sair pela cidade. Não por medo que ele... dá pra ver, né, inicialmente, que nem é um medo que ele tem do Quasimodo sofrer retaliação, sofrer, né, preconceito, mas é porque ele não quer ser vinculado ao Quasimodo, né? Ele não quer ter esse tipo de problema com o Quasimodo, né? Então você vê que ele não tem uma relação paterna com o Quasimodo, é mais uma relação assim de culpa, né? Culpa por ter matado os pais do Quasimodo e agora ter esse fardo ao longo da vida, né? Então isso fica bem claro desde o começo do filme, né? Eventualmente o Quasimodo acaba indo num festival e acaba sendo descoberto pelas pessoas ali de Paris, né? Especialmente uma cigana muito bonita, né, como se fosse a espécie de princesa ali, né, do termo clássico dos filmes da Disney, né, que é a Esmeralda. Então
A Esmeralda essa comunidade cigana fica claro desde o começo que a principal população que o Frollo quer eliminar, né, da cidade, né? Então já começa aqui esses tons mais sombrios da história, né? Então o Frollo tendo até uma situação assim de querer pegar aquela população e matar e exilar, né? Então assim, uma coisa bem contra aquele tipo, né, aquele grande grupo de pessoas que moravam em Paris. E a Esmeralda, ela se torna uma das vozes contra o Frollo, né? Então isso daí gerando esse antagonismo, né? E prejudicando ali o controle do Frollo sobre a cidade, né? Nisso, o Frollo, chega o Phoebus, né? Que é um cavaleiro, né? Um militar famoso ali da França, ali daquele governo, e que tem a responsabilidade, né, de fazer esse controle populacional aí, né, de matar, né, de exilar os ciganos, né. Acontece que o Phoebus também, assim como o Quasimodo, se apaixona pela Esmeralda e também é outra coisa bem diferente desse filme, né, tem uma espécie de triângulo amoroso aí, né, que é o Quasimodo e o Phoebus gostando da Esmeralda. Eventualmente, então, o Frollo começa a perseguir a Esmeralda. E a Esmeralda acaba se procurando refúgio na Catedral de Notre Dame, que por lei o Frollo não pode ir lá e atacar ela e tirar ela pra matá-la, né, executá-la, que é o que ele quer fazer. Nesse meio tempo conhece o Quasimodo, que mora ali, né, que ele cuida dela, tem uma espécie de relação, né, da parte do Quasimodo, né, uma relação que ele considera um romance, né, mas a Esmeralda ali você já vê que talvez não vá muito pra esse lado, mas de amizade, né. E o Phoebus, ao longo desse tempo, percebe, né, as táticas do Frollo, né, de intimidação, de morte, genocídio mesmo, né, ali da população cigana de Paris, né, no contexto da história, né, e ele acaba sendo preso ali por insubordinação, né, e acaba também, né, indo mais pro lado ali da população cigana, né, e o Frollo como o principal antagonista aqui da história, né. O objetivo do Frollo é, né, matar, né, encontrar uma parte da cidade que é como se fosse, né, a base ali dos ciganos, que se chama Pátio dos Milagres, né, para conseguir prender todo mundo e mandar matar todo mundo, mandar sair de Paris todo mundo para limpar, né, então fazendo referências claras aí a coisas que a gente conhece que já aconteceram no nosso passado, né, limpar a cidade, então coisas bem pesadas assim que ficam, né, no subtexto da história. Bem, ao longo do tempo, então, né, a gente começa a perceber, né, que a principal busca ali, né, do Frollo vai ser não só os ciganos, mas a Esmeralda, né? E aqui tem uma das músicas com as letras mais pesadas assim da Disney, né, no sentido de que ele é uma autoridade administrativa e / religiosa, né? E que a questão que ele tem com a Esmeralda é tanto por ela ser uma voz contra o regime atual, mas ele tem um interesse romântico, né, e sexual na Esmeralda, né? Então isso fica claro através de uma música que daí ele tá olhando ali o fogo ali na lareira, daí o fogo tem a forma dela, umas coisas assim bem diferentes assim que eu não tava esperando encontrar num filme da Disney, né? Eventualmente o Quasimodo e o Phoebus conseguem encontrar o Pátio dos Milagres e a Esmeralda para contar que o governo e o Frollo planejam atacar aquela região no dia seguinte. Acontece que eles estavam seguindo, né, obviamente o Quasimodo, e atacam todo mundo e prendem todo mundo, né. Chega então ao ponto, né, que o Quasimodo volta para Notre Dame e ele começa a olhar ali, né, uma fogueira para queimar a Esmeralda viva, porque ela foi acusada de bruxaria, insubordinação, né, formar ali essa espécie de motim, revolução ali em Paris. E ele decide agir, né, e consegue resgatar ela, entra, né, um conflito grande entre todo mundo ali, e por fim o Frollo acaba morrendo e os ciganos, né, junto com a ajuda das pessoas, conseguem vencer os militares ali, né, e conseguem vencer ali, né, e liberar todos os ciganos, né, pela cidade. Então o filme acaba com o Phoebus
se relacionando com a Esmeralda, o Quasimodo aceitando, né, ficando tudo bem com isso. No fim, eles acabam se resolvendo, o Phoebus e o Quasimodo, né? E o Quasimodo sendo aceito pela população de Paris, né? E andando no meio da multidão lá com todo mundo cantando seu nome, chamando ele de herói, porque ele salvou os ciganos de Paris. Bem, esse filme, como eu falei, né, uma coisa que me chamou muita atenção é que achei ele muito diferente, assim, do que pelo menos as coisas que eu vi do padrão, assim, das histórias da Disney, né. Tanto os temas, como ele fala, né, essa questão de religião, de genocídio mesmo, de bruxaria e queimar a Esmeralda viva por bruxaria, mas o Frollo desejava a Esmeralda também, e a Esmeralda aqui é uma princesa, né, da Disney, abre aspas, né, mas assim, bem diferente do que a gente costuma ver, né? Então ela é mais combativa, lidera a revolução, até o desenho dela é até mais sexualizado, assim, e ela é desejada, né, pelos 3 personagens principais da trama, né? Então, o Quasimodo, o Phoebus e o Frollo, né? Bem nessa música que é uma música bem pesada, assim, até para um filme de animação, né, da Disney, assim, achei bem diferente esse ponto, né? Não seja bom ou ruim, só diferente, né? Então me pegou de surpresa, mas no fim achei bem interessante, né? Quando eu fui um pouco atrás, mais para eu querer, por curiosidade, né, para saber como que é essa história, como que é o livro, né, do Victor Hugo, né, da Notre Dame de Paris, eu vi, né, que o livro é muito diferente da história da Disney, e dá para entender o porquê, porque o livro em si é muito mais pesado, tá? Então no livro, se você quiser ler o livro, tudo bem, dá uma espaçada de uns 5, 10 minutos, porque eu vou falar em 2, 3 minutos coisas diferentes do livro em relação ao filme, tá? Então no livro, o Phoebus, ele acaba sendo esfaqueado pelo Frollo quando ele encontra o Phoebus seduzindo a Esmeralda, e ele acusa a Esmeralda pelo assassinato do Phoebus, né? Então ele mata o Phoebus e acusa a Esmeralda então é presa. No livro, o Frollo, ele tem esse papel de diácono da igreja, então é bem definido, né? Um papel religioso, né? E o final é que a Esmeralda acaba sim sendo executada em praça pública. Nisso o Quasimodo fica maluco e joga o Frollo lá de cima da Catedral de Notre Dame. E o final do livro é que eles são encontrados numa galeria. Muitos anos depois é visto, né, os restos mortais da Esmeralda, e junto com os restos mortais da Esmeralda tá também os restos mortais de alguém que tem a coluna torta, né, do Quasimodo. Então o Quasimodo procurou ela e depois morreu junto dela. Então, nossa, quando eu vi isso, realmente, né, o livro é muito mais pesado. E eu fico pensando, né, essa decisão ali, né, do pessoal da Disney de fazer essa adaptação para uma animação é uma coisa muito corajosa, né, porque deve ser difícil você conseguir adaptar uma história, o contexto da história, sem deturpar muito ela, mas também não deixá-la muito pesada, né, e ainda assim você consegue sentir que tem um pouco de peso a história, né? Você sente que tem uma carga mais forte a história do que normalmente assim das animações da Disney. Não que necessariamente, de novo, né? Não que isso necessariamente é algo ruim, mas é algo diferente que muitas pessoas podem achar um pouco estranho ou não gostarem, né? Eles deram algumas adaptadas, imagino, para não gerar muitas polêmicas, né? Como o Frollo não sendo diretamente da Igreja Católica, né? E mesmo assim, né, o filme que ele lida com algumas coisas diferentes, como ele aparece a igreja, menções, né, ao catolicismo, que é uma coisa que eu tenho a impressão que a gente não costuma ver, né, nesse tipo de produção. Então é uma coisa que eu achei diferente, né. Um ponto que eu não gostei do filme, mas aí sou eu, né? Eu ia achar legal se o Quasimodo, né, ficasse com a Esmeralda no fim, né? Porque se percebeu que eles tinham essa conexão, né? E basicamente para acabar ela com um príncipe, né, no termo mais clássico do termo, ela ficou com o Phoebus
e não com o Quasimodo. E não teve nenhum momento assim de resolução do Quasimodo que ele ficou ok com isso. Ele só apertou a mão e tá tudo certo, sabe? Eu tinha essa expectativa deles darem esse passo a mais de coragem e botar ela junto com a Esmeralda mesmo. Fazerem eles um casal, sabe? O Phoebus dar um passo pra trás, sabe? Então isso eu não gostei muito, né? Só que aí fica a dúvida, né? Que eu sempre fico pensando nessas adaptações, né? Não sei se vocês já perceberam, mas é muito difícil uma adaptação. Se você leu o livro e viu o filme, é muito difícil o filme ser melhor que o livro, né? Primeiro porque o livro é mais detalhado, você, né, tem a sua imaginação ali em cima, você vai ter um carinho maior, né, com a história, né? E o filme é outro formato diferente que tem que ser adaptado, não tem como deixar exatamente igual, porque algumas coisas do livro não funcionam para tela, né, para o que a gente enxerga. Então é difícil uma adaptação ser exatamente igual. Eu entendi algumas mudanças, né, que a Disney fez aqui, né, como não fazer o Phoebus ser esfaqueado, ele não ser o diácono da igreja, né, não ser esse final extremamente pesado, mas eu achei que essa mudança, assim, de deixar o Corcunda com a Esmeralda seria uma mudança legal e ia pegar a gente de surpresa, né. E eles deixaram outras coisas, né, por exemplo, o Frollo, ele morre na lava, umas coisas, né, pesadas, né. E isso eu acho que não seria algo bem legal, assim, no final o Quasimodo ficar com a Esmeralda. Pode ser chatice minha, mas eu acho que poderia ser uma coisa que eles poderiam ter mudado. Outro ponto, já em 96, né, a gente já tinha, né, um pouco melhor, assim, essa parte de computação gráfica, né, as primeiras coisas que a Pixar estava fazendo já estavam começando a ficar famosas, né. E eu percebi, né, que em algumas cenas de multidão eles usam 3D para colocar as pessoas, só que agora a gente assistindo fica muito feio, sabe? A parte de desenho, né, boa parte do filme, né, é em desenho ali, né, manual, não animação, não animação, computação gráfica 3D, isso que eu quero dizer, e fica bonito passando, né, muitos anos depois. Só que essa animação 3D, né, isso envelhece muito rápido, então algumas cenas das multidões você olha pro canto ali e fica meio estranho, sabe? Esse é outro ponto que eu achei que talvez eu não gostei tanto. E por fim, assim, né, realmente eu fiquei surpreendido com o resultado, pensando como foi uma história muito mais pesada do que foi passado, como o resultado foi bom dessa adaptação, né? De uma história super difícil para tentar adaptar para o público infantil, né? A gente até teve uma fase, né? Imagina assim, uns 10, 15 anos atrás, onde teve muitas adaptações dessas histórias de uma forma mais realista, né? Ou até o live action que a gente vê até hoje em dia, né? Então, é uma coisa assim que eu achei que eles fizeram algo bem legal aqui, que foi adaptar um livro que eu imagino que foi difícil de fazer e difícil de pôr nesse termo mais leve para crianças, né? A gente ainda sente que ele tem temas pesados e que talvez não vai ser o filme que vai fazer o maior sucesso do mundo com crianças, mas eu achei legal a coragem de tocar nesses temas, né? E seguir em frente, né? Ele realmente não deixar assim, não deturpar tanto a qualidade, assim, a característica do livro, sabe? A característica da história, né? Então ainda tá ali, né, essa questão de um chefe, né, autocrático, um chefe querendo eliminar uma população da cidade, essa questão da relação, né, com religião e essa fase, né, que a gente tem da história, né, de punições, né, para práticas consideradas, né, fora do padrão da igreja, né, como queimar as mulheres, né? Então isso tudo ficou no filme, então eu achei legal que eles tiveram a coragem de manter eles dentro do filme, né? Por fim, uma curiosidade, até algumas partes do filme tiveram que ser adaptadas para a censura poder liberar, né? Especialmente essa cena da música que eu falei mais pesada, né, em que o Frollo, né, fala que ou você vai ter o meu beijo, ou você vai ter um inferno, coisas assim, que ele começa a olhar pro fogo e tem um desenho da Esmeralda. Originalmente o desenho ele sugeria assim como se ela estivesse nua, e a censura falou que para poder liberar o filme teria que desenhar melhor ali para mostrar que ela tá com roupa e tudo certo, mas fica muito claro no filme, né, que ele tem esse desejo, né, essa questão de exploração sexual até daquela comunidade, né. Então um filme que tem um subtexto muito mais pesado. E eu gosto de histórias assim, né, que tem uma coisa mais clara vista, mas quando você vai olhando mais a fundo tem outras camadas dentro da própria história. Então uma história bem complexa nesse sentido, ainda mais considerando uma animação, ainda mais considerando uma animação da Disney. Então no final assim eu gostei, teve alguns detalhes que eu não gostei tanto da história, mas de forma geral uma coisa que eu fiquei bem feliz de ter assistido.
Muito bem, esse daí foi nosso episódio de hoje, nosso terceiro episódio. Hoje a gente falou de 2 filmes, né? Um filme de terror e um filme animação da Disney, né? Juntamos 2 coisas diferentes, mas que eu gostei bastante de assistir, né? Especialmente o filme de terror do Jorge Romero, né? Achei um filmaço, gostei bastante e depois vou atrás aí dos outros filmes dele. Eu queria agradecer muito por ter ficado comigo até agora, ter escutado. Se possível, né? Se gostou, compartilhe com seus amigos, com a sua família. Se você escuta tanto no Apple ou no Spotify, vai ter regiões ali. Se você subir um pouquinho e der uma olhada melhor, vai ter uma região para você me dar uma nota. No Apple também você pode fazer uma crítica escrita, né? Então faça isso, que isso ajuda ao podcast, né, a chegar a mais pessoas, né? E ajudar e me ajudar aqui ao podcast ter um pouco mais de engajamento. Então, se você quiser, se você achar que valeu a pena, que tá sendo legal essa caminhada aí, então curta, compartilhe, nos siga então no Instagram. Se quiser falar dos filmes que eu comentei, né? Se você já conhecia o Jorge Romero, gostou do filme e quiser me mandar, pode mandar um e-mail, a gente conversa. Ou as animações da Disney, né? E tem várias coisas diferentes, né? Principalmente essas últimas animações dos últimos 2-3 anos. Eu tô gostando bastante. Eu gostei bastante do desse ano, né? Que foi o Red, né? Foi uma surpresa bem boa pra mim, que não sou tão fã de animação. Achei um excelente filme. Acho que esse ano eu vi também o Soul, e foram 2 filmes que eu gostei bastante. Então, a gente pode conversar sobre isso também. E é isso. Obrigado por essa semana. A gente se vê na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado e um abraço.